Oi, meu nome é Chico Felitti e eu sou um contador de histórias. Eu comecei minha carreira do jeito mais quadrado possível, mais convencional. Eu comecei a trabalhar na redação de um jornal quando eu tinha 19 anos de idade. E eu fiquei 10 anos trabalhando no maior jornal da América Latina, que chama Folha de São Paulo. Fiz de tudo mesmo. Cobri guerra no Oriente Médio, cobri partida de futebol no Maracanã, cobri até festa de ministro do Supremo Tribunal Federal em Nova York. E daí, quando eu estava com 28 anos, eu decidi contar a história de um morador de rua. Era um artista de rua que distribuía panfleto pelas ruas de São Paulo. O rosto dele era disforme, as bochechas dele eram grandes, escorriam pela cara. As pessoas diziam que ele tinha injetado silicone no próprio rosto, mas ninguém sabia. Ninguém sabia nem o nome dele. Foi quando eu pedi demissão do jornal onde eu trabalhava e fiquei 6 meses pesquisando a vida dessa pessoa, que estava internada no hospital. Foi aí que eu descobri que o nome dele era Ricardo Correia, que ele tinha saído de uma família rica do interior de São Paulo, que ele tinha vindo para São Paulo e tinha sido bem-sucedido, tinha sido um cabeleireiro das estrelas, e que depois, por causa de uma doença mental, ele acabou na rua. Essa história virou uma reportagem grande. Essa reportagem grande virou um podcast. Esse podcast virou meu primeiro livro, Ricardo e Vânia, que foi finalista do Prêmio Jabuti no ano passado. Há 12 anos eu me mudei para São Paulo, e logo nos primeiros dias aqui, encontrei um dos personagens de estimação da cidade. Um homem com o rosto deformado. Suas bochechas são enormes. Há alguma substância no seu rosto que o duplica, talvez triplique de tamanho, e faz a pele do rosto se esticar. Do seu pescoço pende um papo, como se o excesso de conteúdo que foi injetado no rosto tivesse sido puxado para baixo pela gravidade. Seu nariz é muito fino, parece ter sido esculpido pela mão do homem. Já a boca é artificialmente cheia. Da primeira vez que eu o vi, na Rua Augusta, era como se eu estivesse diante do Homem-Elefante, aquele do filme do David Lynch. Mas esse homem nunca parecia se envergonhar do seu rosto. Pelo contrário, ele o enfeitava e andava maquiado. E desde então, eu dedico minha vida a contar histórias como essa. Histórias de pessoas que estão nas franjas da sociedade e que não estariam no jornal, porque elas não têm motivo para estar no jornal. Em 2020, eu lancei o livro A Casa, a história da seita de João de Deus, que conta os 40 anos desse líder místico que construiu uma cidade no meio do nada, perto de Brasília, e explorou milhões de pessoas financeiramente e abusou de pelo menos 400 mulheres sexualmente. Após Teixeira ser preso em dezembro de 2018, a polícia encontrou dinheiro escondido em sacos de lixo espalhados pela casa de Dom Inácio de Loyola, armas e pedras preciosas nas casas de João. As denúncias de assédio sexual cometidos nos 40 anos em que ele trabalhou em Abadiânia chegam a quase 400 vítimas. Ali no fim de 2018 eu tinha acabado de lançar um outro livro de investigação e estava feliz, assim, não queria escrever nada naquele momento, e a editora me convidou a escrever uma biografia de João de Deus. E eu recusei. No começo falei, não, obrigado, não é muito a minha. Daí meu editor, que foi muito esperto, e falou, não, toma uma passagem, vai até Goiânia. De Goiânia você pega um carro e vai até Abadiânia e dá uma olhada lá. E fui e cheguei em Abadiânia um mês depois das denúncias. Eu também escrevi a biografia da Elke Maravilha, que foi uma mulher incompreendida, muito à frente do tempo dela. Ela foi modelo, foi jurada, foi atriz, foi celebridade televisiva, mas ninguém entendia o que aquela russa de quase 2 metros de altura fazia de verdade, e como ela era inteligente, como ela criou uma imagem que influenciou gerações de pessoas, como tinha me influenciado. Recentemente, eu lancei o Além do Meme, que é uma série de documentários sonoros em que eu conto a vida das pessoas que viraram meme, essas pessoas que ficaram famosas na internet da noite pro dia sem ter pedido. E tem vários casos. Tem caso de um menino que com 13 anos fez um vídeo caseiro pro bar mitzvah dele. Esse vídeo caiu na internet, foi visto por milhões de pessoas, a família dele foi ameaçada de morte por intolerância religiosa e ele teve que sair do Brasil. Oi, eu sou o Chico Felitti, sou repórter investigativo e autor dos livros A Casa e Ricardo e Vânia. Minha nova investigação foi cair na internet. Eu gastei 1 ano perseguindo as histórias de 10 pessoas que viraram memes. Aqui, você vai ouvir a primeira entrevista da Beth, a dona de escola de música da Alameda Iaiá, que foi vítima de um famoso trote. A gente é apaixonada pelo trote dela. E ela quer muito, muito, muito conhecer a Beth. Vai descobrir como vivem Santrelli e Dimon, que tiveram um choque de monstro no programa Glitter. É o que eu dizia pra Santrelli. Santrelli tem que se jogar. E vai saber também se a garota da laje continua toda natural, toda dura e bonita pra caramba. Eu tive que resgatar tudo aquilo para as pessoas lembrarem de mim, que eu tô de novo visual, eu tô uma mulher, hoje eu sou uma mulher mais madura. Você ouve o Além do Meme de graça e pode até fazer download dos episódios só aqui, no Spotify.
No auge da epidemia da Covid-19, eu lancei o Muitas Vidas, uma série sonora em que eu entrevistava as pessoas que tinham perdido um parente, alguém que elas amavam, para contar a história de vida dessa pessoa. E o resultado eram histórias extraordinárias vividas por pessoas comuns. Semana que vem a vó vai para São Paulo, aí a vó vai aí ver você, tá? Tá bom, filha? Beijo. Isso que a gente ouviu agora são mensagens de WhatsApp. Áudios que Gessina Pereira Dias, de 82 anos, mandou para sua neta, Beatriz Bevilacqua, de 31 anos. A neta guarda esses áudios da avó como um tesouro dentro do seu celular. Gessina teve uma vida difícil, muito difícil. Mas pouca gente ao seu redor notava isso, pelo tanto de ternura que ela distribuía. Todas essas histórias que eu escrevi têm uma coisa em comum. Elas não estão no centro. São histórias de pessoas que, de um jeito ou de outro, foram marginalizadas. Eram pessoas que seguiam um líder místico e por isso eram ridicularizadas. Era uma mulher talentosíssima que conseguiu criar um estilo na televisão, mas nunca foi levada a sério. Era um artista de rua que uma cidade inteira ria e deu um apelido negativo, sem ninguém se importar com o nome real dele. Atualmente, eu estou completamente obcecado por podcasts, que foi uma arte que eu descobri por acaso. E é o tipo de coisa que só o áudio passa, tem uma região no cérebro que só o áudio alcança, que é uma magia da pessoa contando a própria história. É por isso que hoje em dia eu faço podcast narrativo mais do que qualquer outra coisa, porque eu acredito que as pessoas contando suas próprias histórias seja uma forma narrativa mais rica que existe, ou a mais rica que eu posso fazer até agora. Na próxima aula eu vou compartilhar um pouco das influências profissionais que me trouxeram até aqui, os livros que me fizeram me perder, os podcasts que me ensinaram a contar história, os filmes que mostraram como uma narrativa é uma realidade, só que aumentada.